é isso, minha gente. A Justiça determinou mais uma vez que o WhatsApp saia do ar em todo o Brasil. A Mariana Queiroz teve acesso com exclusividade a essa decisão, que é da juíza Daniela Barbosa, do Rio de Janeiro. Como eu disse há pouco, deu esse furo para a gente. Mari, ela se baseia nessa decisão no fato que há uma investigação policial e a polícia queria que, então, o WhatsApp quebrasse o sigilo da troca de mensagens suspeitas de um crime. Exatamente. Esse é o principal argumento dela. Eu estou com a sentença aqui, já li algumas vezes essa sentença, mas, assim, basicamente, o que ela diz? Existe uma investigação em andamento em Caxias, na Baixada Fluminense, com uma promotoria, com um delegado de lá, e que eles pediram, então, que o WhatsApp quebrasse o sigilo de conversas, né? A gente não tem o teor aí dessa investigação. E que ela teria feito, portanto, aí teria pedido ao WhatsApp, ao Facebook também, 3 vezes, teria notificado 3 vezes, para que eles mandassem, então, conseguissem essas informações. Isso não foi feito, então ela teve essa decisão. Para a gente fazer um resuminho da decisão. Ela suspendeu o serviço imediatamente, ela não colocou um prazo, por exemplo, 48 horas, como a gente já viu em outras vezes. Todo mundo né? está perguntando isso, mas é 12 horas, 24, 48? Não. Ela determinou imediatamente, ela determinou, inclusive, também uma multa de R$50 mil por dia, até que essa decisão, então, passe a ser cumprida. E aí ela faz uma sentença grande, falando que, inclusive, ela sabe do impacto que isso tem para toda a sociedade, que milhares de pessoas utilizam o WhatsApp, mas ela vai com uma série de argumentos. A gente separou alguns para ir mostrando aí um pouco dessa sentença, tem algumas artes aí, olha só. No primeiro momento, ela diz isso aí, olha, ora a empresa alega sempre que não cumpre a ordem judicial por impossibilidades técnicas, no entanto, quer ter acesso aos autos e à decisão judicial, tomando ciência dos supostos crimes investigados. O que é isso, Maria? Basicamente, ela diz que quando pediu a decisão para o WhatsApp, a gente vê que tem uma certa também revolta ali na decisão do tratamento que o WhatsApp e o Facebook dá para o Brasil. Isso fica claro, assim, na sentença. Eu te interrompendo. Não é. Exatamente. Nem esse ano já teve, né? Inclusive. E ela reclamou, inclusive, que quando o Facebook, né, que é dono do WhatsApp, hoje deu a resposta, deu em inglês. Exatamente. Então ela falou, está respondendo em inglês? Posso falar sobre esse ponto? Claro. Esse ponto é infantil. É birra, né? Ela está com um complexo de vira-lata. Onde é que já se viu fazer uma decisão para derrubar os 100 milhões de pessoas de um aplicativo que é usado para gente que trabalha, pessoa que trabalha em transporte, faz pequenos serviços, um aplicativo que condomínios usam para controlar a segurança de quem entra, quem sai. Como é que a pessoa dá uma ordem judicial dizendo que a resposta foi em inglês? Isso é infantil. Mas pelo que eu ouvi dela também é o seguinte, ela contextualiza dizendo isso, porque basicamente ela pediu essa decisão e ela fala como foi atendida, né? Eles simplesmente mandaram, ela até anexa 5 perguntas que eles fizeram sobre a investigação que estava em sigilo. Então, num determinado momento, ela falou, consegue fazer? Eles responderam com 5 perguntas em inglês assim, ué, mas por quê? Que investigação é essa? Você está investigando quem? E aí ela responde, está mais para frente, aí que a gente já consegue rodar, acho que eu já estou adiantando. Vamos ver os outros argumentos. Vamos de um em um para a gente ver aqui. Aí ela continua, nesse sentido, os representantes do aplicativo WhatsApp nada fazem para um cumprimento efetivo, falando aí também que outros juízes já pediram isso. Vamos para o próximo, então? Vamos para o próximo, então. Vamos aí com o próximo que ela vai falar, olha só. Deve-se registrar que o juízo não solicitou em momento algum envio de mensagens pretéritas, né, mensagens antigas, nem o armazenamento de dados, medidas estas que os responsáveis alegam serem passíveis de cumprimento. Vou interromper mais uma vez para perguntar para o Ronaldo o seguinte, né? Porque fica a impressão, pelo menos para nós, leigos, de uma grande má vontade do WhatsApp. Por que não fala logo o que diz? Não é tão simples assim você quebrar sigilo no WhatsApp. Eu queria que você explicasse isso para a gente, para não ficar aquela impressão que é algo muito simples, que você possa abrir uma chavinha ali, passar esse tipo de informação e não passar de outros. Só complementando, quer dizer, porque se ela fala que não quer as pretéritas, então é um grampo clássico, né? Que a partir de um determinado momento você começa a monitorar. Ela isso tentou parece que é um pouquinho diferente do conceito de armazenamento, né? Essa sentença dela, ela diz basicamente que é o seguinte, ela não quer que deixe de criptografar. Não é que o processo fez uma vez, ela quer que desfaça, porque ela fala que esse é o principal argumento, que você vai explicar muito melhor, que eu não entendo dessa parte de tecnologia, mas que ela não quer que desfaça, ela quer que simplesmente, no momento em que apertou, vê se eu estou certa, tá, Ronaldo, mas apertou o send da mensagem, foi criptografada. Depois que essa mensagem chega para a pessoa, essa mensagem, então, ela não estaria mais codificada. Então, ela queria uma espécie de grampo, ou seja, no momento que recebeu ali, bate para outra pessoa também. Bom, isso é viável? Respondendo à pergunta que a Maria fez, essa questão é o seguinte,
essa história toda começou com o caso do Snowden, né? O Snowden revelou para o mundo que estava todo mundo sendo espionado, que todo mundo que estava na internet estava vulnerável à espionagem não só por autoridades, como também por governos, por órgãos governamentais e assim por diante, e estava todo mundo exposto. Isso gerou uma vamos dizer, medida de várias empresas, não só do WhatsApp, mas inúmeras outras, inclusive a própria Apple, que adotaram uma medida chamada de criptografia. O que significa isso? Significa que você embaralha a comunicação de um usuário para outro. E não só você embaralha, como você pega a chave que você usou para embaralhar isso e joga fora. Porque se pra você nem a galera do WhatsApp poder ter acesso ao que a gente está trocando de mensagem. E a metáfora para isso é aquela história da chave debaixo do tapete. Você não guarda a chave nem debaixo do tapete, porque se a chave existe, ela pode ser usada tanto por bandidos, por hackers, quanto por autoridades policiais. Então, o que está em jogo aqui é a segurança na internet de modo geral. A regra na internet, com pouquíssimas exceções, como o caso do WhatsApp, da Apple e das empresas que criptografaram as suas comunicações, é a regra da vigilância, é a regra da espionagem. Então, eu quero usar uma empresa que proteja a minha comunicação. A minha privacidade. É óbvio. E não é só o WhatsApp. Então, por exemplo, aí bloqueia o WhatsApp. Todo mundo vai para o Signal, que tem uma medida tecnológica de criptografia ainda mais pesada do que a do WhatsApp. Todo mundo já foi baixando tudo hoje, né? Hoje todo mundo desesperado. Baixando. Então, é engraçado porque, assim, esse não é um problema do WhatsApp, esse é um problema da internet. A decisão da juíza, só finalizando, Maria, é uma decisão contra a internet, não é contra o WhatsApp. Então, isso que me preocupa. Parece que a próxima arte tem a ver com isso, né? Que a gente está mostrando alguns pontos aqui da decisão da juíza. Vamos ver o próximo com a Mari aqui. Pois é, essa aí deixa eu tentar traduzir aí um pouquinho para vocês. Ela diz o seguinte, olha, a juíza pede que o Facebook desvie as mensagens antes da criptografia, ou seja, as mensagens deverão ser desviadas em tempo real, ou então que o Facebook desenvolva uma tecnologia para rever o processo de codificação. É isso que ela quis dizer aí nesse Olha, então, aí ela quer que aí entra um outro problema, que é o seguinte, a lei não é aquilo que a juíza quer que seja. A lei é o que está na lei. Onde é que está na lei que o Facebook, ou o WhatsApp, ou o Signal, ou a Apple tem a obrigação de fazer isso? Onde é que está isso na lei? Ronaldo, eu queria que você repercutisse aqui. Eu achei muito interessante a colocação da nossa assinante, da Carolina, que ela diz o seguinte, a impressão que dá é que isso só acontece para demonstrar poder, porque no final das contas eles nunca obtêm a informação que querem. A gente sabe que esses casos não acontecem só no Brasil. Teve um, né, a gente estava conversando aqui nos Estados Unidos e acabou que essa informação não foi dada, né? Não foi dada. Não foi dada para a justiça americana. Não foi dada. Não foi dada. A Apple se recusou a quebrar a criptografia do seu telefone, justamente por causa disso que a gente está falando aqui, porque ela disse, se eu quebrar para aquilo vai ser utilizado por bandidos. Então, por que eu vou lidar com um caso específico se, ao quebrar essa proteção, eu vou estar expondo os meus clientes a furto de identidade, a, por exemplo, fraude em transação bancária? Aqui a criptografia não é feita para proteger bandido, ela é feita para proteger todos nós, inclusive com relação à fraude bancária. Eu acho que às vezes aqui no Brasil, né, e eu que não entendo nada desse assunto, e eu já repeti isso várias vezes, a gente tem presunção da culpa e não da inocência. Eu acho que a gente tem que proteger sempre o cidadão de bem, com mais privacidade, com mais controle, e não presumir que ele pode vir a fazer um ato ilegal para eu querer quebrar né, a privacidade dele lá na frente. Né? Eu acho um momento que eu estou me recordando na sentença que ela diz o seguinte, ela fala, e aí só para botar mais lenha aí nessa fogueira, mas ela fala o seguinte, olha, não é porque a gente sabe que hoje a gente pode grampear telefone, não é porque grampeia o telefone que você deixa de falar uma informação no telefone importante porque ela pode ser grampeada. A pessoa só vai ter acesso, a gente só quer ter acesso, para ter acesso a essa conversa de WhatsApp, diz na sentença, a gente vai ter acesso com um pedido de um juiz embasado, com uma justificativa, não é qualquer um que a gente vai poder sair pedindo, mas em alguns casos, né, aí vem o principal argumento da sentença dela, é que ela está, criminosos estão agindo, investigações estão sendo aí, não estão andando para frente, justamente porque os bandidos, e aí em ligações telefônicas, esses bandidos mesmo falariam, olha, vamos passar ali para o WhatsApp, ela fala isso, vamos passar ali para o WhatsApp, que não pega e tal, então esse é o argumento. Antes do Ronaldo responder, o Sidney Guerra diz assim, precisamos regular
esses problemas de bloqueio no WhatsApp, porque da forma que está causa insegurança jurídica. Agora, eu não sei se até que ponto burocratizar essa questão, né? Então vamos passar a fazer um pedido judicial, porque pelo que eu entendi, o problema não está no pedido ser feito. É que é impossível atender esse pedido sem comprometer todo o sistema. Todo o sistema. Mas é isso que eu entendi. É impossível. É impossível. Você, ao criptografar com essa medida criptográfica que o WhatsApp, a Apple e várias empresas usam, Signal, etc., você não só trava, como você joga a chave fora. Cada usuário tem uma chave privada no seu próprio celular. Então, a própria empresa, ela não tem acesso àquela chave. Então, não tem jeito de fazer a quebra. Agora, a outra coisa, Mariana, que eu acho interessante é o seguinte: o Marco Civil da internet já criou as medidas necessárias para investigação judicial. O Brasil possui hoje um dos sistemas mais, vamos dizer, contundentes para fazer investigação. Baseado em quê? Baseado nos chamados metadados, que não é o conteúdo da comunicação em si, mas são os dados de endereçamento daquela comunicação, que é o que a NSA, nos Estados Unidos, né, a agência do governo americano, usava para espionar as pessoas. Tem até uma frase que saiu num relatório sobre a NSA nos Estados Unidos, que eu estava lendo hoje de manhã, quando eu vi o seu furo de reportagem. E tem uma frase dramática que o governo usa dizendo o seguinte: na guerra, nós matamos pessoas com base em metadados. Ou seja, o metadado ele é tão poderoso que ele faz o governo americano decidir quem ele mata ou não. Então, isso já existe. A minha dúvida é: vamos usar o que já temos, o que já está na lei, que já está regulado no Marco Civil, e não avançar ainda mais com relação à falta de segurança na internet. Que é o que a juíza propõe aqui no final, vamos ver a última arte, é justamente, né, que... Vamos ver, a Mari conta pra gente. Ela diz aí, se considerar, porém, que a codificação criptografada imposta às conversas online pelo WhatsApp não pode servir de escudo protetivo para práticas criminosas, que é justamente o que a gente é o que a gente já falou aqui, né? A criptografia não é escudo para práticas criminosas, é escudo contra fraude bancária, é escudo contra roubo de identidade, é escudo com relação às transações mais críticas da internet. Acabar com a criptografia é acabar com o online banking, com o banco online, entendeu? Então, eu acho que essa é a falha da argumentação da juíza. Olha, eu acabei de receber, Maria, posso só fazer? Porque eu acabei de receber uma nota aqui no e-mail do sindicato das tele, né, das operadoras de telecomunicação, que receberam intimação judicial e cumprirão a determinação da justiça para bloquear o aplicativo. E é o Sindicato Nacional, portanto, o bloqueio começou a ser feito no início da tarde de hoje. Eles informam, e eu acho que o meu já foi bloqueado. Olha agora, então. Posso? Tom, Tom não se manifestou até agora. Diga, Tom. Olha só, como estão indo sempre em cima do WhatsApp, se você tem algo a esconder, você não vai mais usar o WhatsApp, né? E aí vai fazer o quê? Ir de um em um para o Vai para o Signal. Vai para o Signal. Vai usando sempre uma estratégia, né? Um jeito de... Mas posso comentar a questão das teles, que é o seguinte: as teles tinham até um ano atrás a postura de que sempre que houvesse esses pedidos de bloqueio, elas recorriam contra esses pedidos. Então, elas defendiam os seus consumidores contra esse pedido. Porque, afinal, as teles são empresas de infraestrutura crítica. A comunicação de um país é algo muito relevante e você tem que proteger essa comunicação contra interferências. Só que as teles mudaram de posição recentemente e agora, toda vez que há um pedido de bloqueio, elas não recorrem mais. Ao meu ver, opinião pessoal minha, eu acho que as teles deveriam recorrer, deveriam proteger os seus usuários sempre que houvesse um pedido de bloqueio como esse. Mas aí, deixa eu botar então meu dedinho econômico na conversa, porque tem uma perspectiva aí de uma recuperação, ainda que modesta, de receita via as outras tarifas. Então, você começa a passar SMS, você telefona, então as ligações de voz. Então, tem um interesse econômico-financeiro maior do que o interesse de proteção à privacidade, porque há uma tensão muito grande entre as operadoras de telecomunicação e essas redes sociais, essas novas formas de comunicação, que, de alguma forma, reduzem a capacidade de rentabilidade de faturamento das operadoras. Maria, uma coisa que me lembrei... Concordo. Me lembrei de um caso anterior, Ronaldo, não sei se vai... Diga, Tom. Numa das primeiras, segunda vez que proibiram o WhatsApp, algumas teles do país e outros estados não continuaram funcionando, continuou funcionando o WhatsApp.
Não é dessa vez é para todo mundo, porque da outra vez continua funcionando em Minas, vão cumprir todas. Agora, olha o prejuízo. Tem vários países da América Latina que interconectam pela rede brasileira. Então, por exemplo, a Colômbia, a Argentina, a conexão deles passa pelo Brasil. Um usuário de WhatsApp da Colômbia pode ser afetado por efeito colateral dessa ordem judicial no Brasil, entendeu? Porque aí a Colômbia cai o WhatsApp lá. O que vai acontecer com a Colômbia? Ela vai parar de se conectar pela rede brasileira, ou seja, vai parar de pagar por essa conexão e vai começar a conectar para o Miami ou pelo Panamá. Então, a rede brasileira começa a ficar zicada, entendeu? A rede que não funciona direito. Vou ler mais uma participação de Nini Teixeira. Ela diz, é triste que ver que essa prática autoritária já virou recorrente aqui no Brasil.